Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão do insight, né? Então, esse episódio é um episódio bem rapidinho, mas tem algumas informações importantes, né? O insight, basicamente, é uma palavra do inglês, né? Que deriva né, do prefixo que significa para dentro, e do sufixo sight, né? Que no inglês significa visão, né? E é uma palavra que significa, né, literalmente, ao pé da letra, né, visão para dentro, né? E é uma palavra que ela é muito empregada, né, com o significado de solucionar, né, um problema que usualmente diz respeito a nós mesmos, né? Então, basicamente, né, existem dois tipos de insight, né? Aquela ideia, né, que chega de maneira espontânea, naturalmente, e aquela ideia, né, que a gente persegue, né, ela durante algum tempo e aí ela aparece, né? Um insight costuma acontecer, né, nas horas em que menos se espera, né? A pessoa pode estar comendo, tomando banho, ou até mesmo simplesmente caminhando no shopping center, né? Então, daí, né, a recomendação do professor Valdo Vieira de procurar, né, anotar as ideias, né, brevemente, com o fim, né, de ser possível a pessoa resgatar essas ideias depois, né? Sobretudo quando a gente está tentando, né, desenvolver uma GESCOM, né, que é a gestação consciencial, né? Só para relembrar, né, a gestação consciencial, ela tem como contraponto a questão da gestação humana, né? A gestação humana seria a pessoa ter filhos, né? E a gestação consciencial seria a pessoa justamente deixar, né, um legado para a humanidade de alguma forma, né? E uma outra ideia, né, que às vezes algumas pessoas preferem, né, de forma alternativa, seria justamente a pessoa gravar, né, esses insights, né, que vão acontecendo e depois aí anotar assim. E às vezes, né, a gente tem uma ideia brilhante, né, que chega de repente e da mesma forma como ela chega de repente, às vezes a gente esquece ela, né, em questão de segundos, né. E para uma pessoa, né, não ser literalmente tragada, né, no rolo compressor, né, que é o cotidiano da vida da maior parte das pessoas, né, a ideia, né, de fazer um registro, eu considero ela uma ideia, né, muito importante, especialmente no campo da conscienciologia, né, da questão da autopesquisa, né. E eu diria também, né, que para uma pessoa ela ter mais insights, né, existe uma técnica que permite que a pessoa acelere, né, esses insights, né. Então, é uma técnica relativamente simples, né, em 10 passos, que seria, o primeiro seria a pessoa, né, observar a si, os outros, os ambientes, os objetos, ou seja, estar presente e observando realmente tudo, né. O segundo passo é perceber, né, alguma coisa que não é funcional, né, e isso vai ser um problema que a gente vai tentar resolver, né. O terceiro passo seria verificar, né, se alguém já pensou, né, em soluções prévias para aquela questão, né? E às vezes isso não ocorre, mas pode ajudar, né, existir esse passo. E a pessoa então ela pesquisa, né, e através da pesquisa a gente pode refletir, né, sobre a questão, sobre as possíveis soluções, né, para uma questão, né. E aí vem o passo 5, que é meio que o lampejo, né? E aqui a pessoa ela tem uma ideia inusitada, né? Uma coisa que a pessoa não esperava, e é uma ideia nova, ao menos para a gente mesmo, né? O sexto passo seria, descobrindo essa melhor solução, né? A gente procura então resolver o problema ou a questão, né? E um sétimo passo seria que, com sucesso, né, a gente então compartilha, né, com outras pessoas interessadas, né, em evolução as nossas descobertas, né. Um oitavo passo seria a pessoa ver, né, que através do compartilhamento a gente pode receber críticas e opiniões, né. E um nono passo, com base, né, nessas críticas e opiniões, a gente pode reanalisar, né, os fatos e ver se alguma dessas críticas ou opiniões fazem sentido, e a gente então, através dessa reanálise, a gente aprimora, né, a nossa solução, né. E isso é um ciclo interminável, né? A pessoa volta para o 1, e aí passa para o 2, e aí fica nesse ciclo, né? E expandindo, né, a questão do insight, especificamente com o paradigma consciencial, eu diria que há dois momentos que eu considero muito especiais, né, que uma pessoa ela pode ter muitos insights, né, que é justamente um pouco antes de dormir e ao acordar, né.
Isso acontece, né? Isso tem uma explicação lógica, né? Porque isso acontece porque nesses momentos a gente está, né, em um estado alterado de consciência. É um estado que tem como característica, né, um certo tipo de ondas cerebrais, e são ondas conhecidas como ondas alfa, né? E é basicamente um estado, né, em que basicamente as amarras, né, da consciência elas estão mais soltas, né? Sendo que muitas vezes, né, a gente tem uma ideia ou um conjunto de ideias úteis, né, quando a gente está nesse estado, né? E se você não sabe o que são, né, ondas alfa, dá uma pesquisadinha aí que é algo bastante interessante, né? E eu gostaria só de lembrar, né, que uma pessoa ainda pode, né, se alienar da vida ao perseguir, né, esse estado alfa de forma permanente, né? E tem muita gente que fica, né, muito tempo na cama procurando esse estado, mas é preciso lembrar, né, da importância da vivência aqui, né, nessa dimensão física. Justamente porque se a gente não precisasse, né, dessa vivência, certamente a gente não estaria mais aqui, né? E era isso que eu tinha para dizer nesse episódio curtinho de hoje. E eu vou finalizar com a nossa clássica recomendação na arte. Eu gostaria de indicar, né, o filme O Ódio de Lourenço, de 1992, que é basicamente, né, a história de um casal com um filhinho, né, com uma doença incurável, que eles não aceitaram, né, que a doença do filho não tinha cura e partiram para estudar, né, a bioquímica e da doença, né, de forma autodidata. E ao longo do processo eles tiveram, né, meio que um insight do porquê que a doença, né, acontecia, né. O filme é muito tocante e é muito bacana de se ver, né, esse tipo de aplicação, né, de insight na prática, né. É um filme baseado em fatos reais, né. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Se você curtiu, dê o seu curtir aí, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta aí. E se quiser ajudar a gente mais ainda, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.